capítulo de número 16, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16, o versículo de número 13 a seguir. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, o texto que nós lemos de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, traz uma narrativa bíblica onde Pedro, ele tem uma revelação do Espírito Santo sobre a divindade de Cristo Jesus. Jesus, primeiramente, ele reúne os seus discípulos, reúne os 12 e faz a seguinte indagação a eles: o que as pessoas, o que dizem acerca do Filho do Homem? E os discípulos naquele momento, ouvindo essa indagação de Cristo Jesus, eles dizem: uns falam que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Os discípulos naquele momento, eles tiveram a noção daquilo que as pessoas pensavam acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Alguns imaginavam que Jesus, ele era João Batista, que havia ressuscitado ou reencarnado. Outros pensavam que era Elias, porque havia uma promessa em Malaquias que Elias, ele viria antes. E outros pensavam que era Jeremias ou um dos profetas, devido aos sinais que Jesus estava realizando naquele tempo, naqueles momentos, naqueles anos. Então cada um deles teve uma visão, cada um deles teve uma percepção de Cristo Jesus. As pessoas, elas viam em Jesus algo maravilhoso. Uns viam uma mensagem, outros viam milagres, outros viam o seu discurso e a sua palavra e diziam: ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias, ou um dos profetas, um dos homens que viveram no Antigo Testamento e realizaram também prodígio e maravilha, assim também como ele. A visão desses homens, das pessoas acerca de Cristo Jesus, muitas vezes ela é também a nossa visão. Às vezes nós olhamos a Jesus apenas com alguém que tem um bom discurso. Às vezes nós olhamos para Jesus como alguém que realiza prodígio, maravilhas e milagres, assim como Elias. Alguns olham para Jesus e veem apenas um profeta que tem uma mensagem da parte de Deus, como Jeremias.
ou outros profetas. Assim como esses homens, cada um deles tinha uma visão de Cristo Jesus. Cada um deles tinha uma visão de Jesus, do Cristo. E muitas vezes homens, eles têm uma visão de Cristo, às vezes têm uma visão de Jesus distorcida, errônea. E depois Jesus se direciona para aqueles que estavam ao seu lado, aos seus discípulos. E vós, que tem andado comigo todos esses anos, e vós, que eu escolhi a vós como 12 para estar comigo, o que vocês pensam? Qual é a visão de vocês? Como é que vocês me veem? E naquele momento, Simão Pedro, ele responde e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas que ainda não conheciam Cristo próximo de um relacionamento, de uma intimidade, viu apenas em Cristo um milagreiro, viu apenas em Cristo alguém que tinha uma boa palavra, uma boa mensagem. Mas os discípulos que estavam mais próximos de Jesus, que tinham um relacionamento mais íntimo com Cristo Jesus, Pedro naquele momento se levanta no meio deles, como porta-voz, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Pedro está dizendo a Jesus: tu és o Messias, tu és o ungido, enviado de Deus para esta geração, para a humanidade. Tu és o Filho de Deus que veio trazer a libertação. Porque o Cristo, ele é visto como um ser político, que apenas iria libertar a nação de um jugo político. Mas naquele momento Pedro diz: tu é muito mais do que um homem político, mas tu és aquele enviado de Deus para a libertação da alma do homem, o ungido de Deus para trazer ao homem, à humanidade, a reconciliação com o Pai. E nesse momento, depois que Pedro ele responde a Jesus, dirigido pelo Espírito de Deus, depois que Pedro ele responde a Jesus pelo aquilo que ele conhecia, da proximidade que ele tinha de Cristo Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ele diz para Simão que ele era Pedro, ele estava dizendo: tu és Petrus. Petrus significa tu és uma pedra pequena, mas segundo a revelação que tu tiveste, eu vou estabelecer dentro dessa revelação, dentro desta palavra, um fundamento, uma pedra. Não será Petrus, mas será Petras, que significa fundamento, rochedo, algo sólido, firme. E diz: tu és uma pedra pequena, mas segundo esta revelação que tu tivesse, eu vou fundar a minha igreja dentro desta palavra, dentro desta revelação. E quando Pedro responde, Jesus diz que a sua igreja estaria sobre esta pedra, sobre este fundamento. E o fundamento é Cristo Jesus. A pedra é a revelação de Cristo Jesus. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é o fundamento, ele é a nossa vida, ele é a nossa base, ele é a nossa rocha. Jesus fala para Pedro sobre esta palavra, sobre este fundamento, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Eu vou estar neste momento instituindo, edificando a minha igreja, e as portas do inferno
não vão prevalecer contra ela. Quando ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer, está dizendo que a morte, que o Hades, que o Seol, que a morte não vai prevalecer contra a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Roma, no capítulo de número 8, ele fala sobre isso. Paulo ele escreve dizendo, no versículo de número 38, porque eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As portas do inferno, está dizendo, a morte, ela não vai destruir a igreja. O único inimigo, o último inimigo do homem é a morte. Mas mesmo a morte, com a sua força, ela não tem poder para destruir a igreja, porque ela está firmada, fundada em Cristo Jesus, que é a vida, que é a própria vida, que vai aniquilar a morte. Por isso que Paulo diz, eu estou certo que nem a morte poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Fundamento. E Jesus então naquele momento fala para Pedro e os discípulos, e eu darei a vós a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus está dizendo para Pedro naquele momento: como tu recebeste a revelação do Espírito de Deus, como vocês entenderam aquilo que Deus ele tem para as vossas vidas, eu vou dar para vocês a chave dos céus, dizendo que os discípulos naquele momento, recebendo as chaves dos céus, é falando para eles que através deles a palavra, a mensagem de salvação, a esperança de Deus, a esperança em Cristo Jesus, a esperança que Deus nos deu em Jesus Cristo, as portas estariam abertas do Evangelho para alcançar a sua vida e alcançar a minha vida, para dizer que há esperança para cada um de nós, para dizer que há salvação em Cristo Jesus, as portas dos céus abertas, para que o homem pudesse entrar, porque a revelação, porque a palavra revelada, porque o Cristo Jesus, que é a pedra angular, que é o fundamento das nossas vidas. E assim como os discípulos, assim como Pedro, assim como esses homens, eles receberam esta palavra, dizendo: a minha igreja, o meu povo, a igreja chamada de eclésia, chamado para fora, a minha igreja, o meu povo, a minha nação, aqueles que são eleitos através de Cristo Jesus, que aceitaram o sacrifício de Jesus, a morte não tem poder contra eles. Não é uma pandemia como esta, não é um vírus como este que vai fazer a igreja parar, que vai destruir a igreja. Nós estamos com nossos templos interrompidos, seus trabalhos, mas a igreja continua viva, porque ela está em um fundamento que é Cristo Jesus. E quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos intimidade com Ele, não olhamos apenas Jesus como um que faz milagre,
Não olhamos apenas Jesus como uma boa mensagem, uma boa oratória. Não olhamos apenas alguém que traz profecias ou promessas, mas olhamos a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que nos traz a segurança, a firmeza, como aquele que firma os nossos passos. E você nesta noite, você pode estar como os outros homens, que apenas viam Jesus, como João Batista, como Elias, como Jeremias, ou qualquer outro profeta. Ou você pode ter uma intimidade, um relacionamento com Ele, e olhar para Jesus e dizer: Tu és a minha base, Tu és o meu fundamento, Tu és o meu Cristo, Tu és ungido de Deus para a libertação e para a salvação da minha alma. Você nesta noite pode ter também essa intimidade com Cristo Jesus. E para que você venha ter essa intimidade com Cristo Jesus, você precisa apenas confessá-lo, reconhecê-lo, que Ele é o enviado de Deus para a salvação da tua alma. Basta você crer que Ele é o enviado de Deus para a salvação da tua vida. Ele é o enviado de Deus para a salvação e restauração da tua casa e da tua família. Petrus, pedra pequena. Jesus, a relação é o fundamento, é a base, é o rochedo para a nossa alma, para a nossa vida, onde nós encontramos a segurança. E por isso nós não tememos, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu não sei qual é a sua visão de Cristo Jesus. Eu não sei qual é a visão que você tem dele, de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei qual é a tua visão que você tem de Jesus. Mas nesta noite eu quero te convidar para que você venha ter uma visão de Cristo Jesus como ungido de Deus, como Salvador da nossa alma. E não temos medo, não temermos, não termos pavor, porque a nossa esperança está nele. As portas do inferno, a porta da morte, ela não consegue fazer a igreja parar. Ela não consegue fazer a igreja retroceder. Você que é igreja, nós que somos igreja, a morte, para nós que cremos, que encontramos esse Cristo Jesus na nossa alma, é apenas uma passagem, um encontro com Jesus, apenas a forma de nós nos encontrarmos com Deus. E se nesta noite você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se nesta noite você quer ter esse encontro, quer ter neste momento esta paz, esta alegria, se nesta noite você quer fazer esta confissão, dizer: Tu és o Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Se você deseja, ore conosco neste momento. Se você quiser colocar-se em pé, quiser se ajoelhar, o que você nesse momento quiser fazer, em uma forma, dizer: Senhor, eu me coloco na Tua presença, eu me coloco à Tua disposição, eu entrego a minha alma, a minha vida a Ti. Se nesta noite você quer fazer deitado, sentado, em pé, de joelho, o Senhor, Ele entende a tua petição, a tua oração. Ore conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença, Deus, nos colocamos mais uma vez, Senhor, em oração. Pai da glória, eu te apresento, Deus, esta vida, Senhor. Deus amado, que faz uma reconciliação contigo, que confessa a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Eu te peço, Pai, que está nos céus,
Que o Senhor venha, meu Deus amado, trazer ao seu coração, à sua alma, Deus, a tua paz, Senhor. O perdão, meu Pai, dos seus pecados, Deus. Senhor, que o Senhor venha se revelar, meu Pai, da glória a ele, a ela, meu Deus amado, não como nos profetas do Antigo Testamento, Senhor, mas tu venha se revelar, meu Pai, a esta vida, meu Deus amado, como Cristo, como Filho de Deus, enviado dos céus para a salvação da nossa alma, Pai. Deus que está nos céus, que todo pavor, que todo medo, Senhor, venha, meu Pai da glória, sair, meu Deus. Deus, que a tua alegria, que a tua paz, Deus eterno, venha, meu Deus amado, sobre ele, sobre ela neste momento, Deus. Pai que está nos céus, recebe, meu Deus amado, esta vida, Senhor. Escreve, meu Deus amado, o seu nome no livro da vida, Deus. Meu Pai da glória, que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que nos purifica de todo pecado, Pai da glória, vem estar sobre ele, sobre ela, Pai, neste momento. Senhor que está nos céus, esteja com ele, Pai, e continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir mais um louvor neste momento com a nossa irmã Elisângela. Já estaremos concluindo após este louvor, dando a bênção apostólica em nome de Jesus. A irmã Elisângela louvando ao Senhor nosso Deus. Cumprimentos amados novamente com a paz do Senhor. Amém. Gemidos e palavras que não pode entender, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Sinta a presença do Senhor aí do seu lado. Oh, aleluia. Estes corações, Espírito Santo, que haja arrependimento, mover do teu Espírito. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui
e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sobre contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que neste momento estiveram conosco, ouvindo, adorando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queremos agradecer nosso irmão Rian, que nos auxiliou nesta noite, a missionária Elisângela, minha esposa, que Deus continue abençoando também a sua vida, e a cada um dos irmãos do templo Efraim, que Deus continue guardando e abençoando as vossas vidas, tá bom? Agradecer o pastor Aldo, pastor da congregação Monte Santo, que cedeu esse espaço para que nós pudéssemos realizar nossos cultos de ensino da palavra de Deus na sexta-feira, e este culto também nesta noite. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Aldo, pastor do templo Monte Santo, que Deus continue abençoando poderosamente. Nosso pastor Salles Batista, nosso pastor presidente, que tem presidido esta igreja aqui na cidade de Marabá, Pará. Que Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. Faça assim com a sua mão, estaremos dando a bênção apostólica, concluindo esse trabalho para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, e quem crer nesta palavra diga amém. Deus abençoe, amados irmãos. Encerramos neste momento a nossa transmissão em nome de Jesus.